Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 18. Restaurando aqueles que erraram. Tiago é fundamentalmente prático. Se de fato ele foi aquele chamado justo, posso compreender o porquê desse título, porque esse traço de seu caráter é bem aparente na epístola. E se foi o irmão do Senhor, fez muito bem em mostrar tamanha semelhança com seu grande parente e mestre, que iniciou seu ministério com o prático Sermão do Monte. Deveríamos ser gratos pelas Santas Escrituras por termos alimento para todos os tipos de crentes e serviço para todo o talento dos santos. O contemplativo foi suprido com diversos temas para reflexão. Paulo supriu. O apóstolo deu-nos uma doutrina perfeita, ordenou-a em uma simetria exata, ministrou-nos ensinos profundos e nos abriu os segredos divinos mais profundos. Nenhum homem que seja inclinado à reflexão ficará sem alimento enquanto as epístolas de Paulo existirem. Pois elas alimentam a alma como maná sagrado. Para aqueles em que a emoção e a imaginação predominam e que tendem a temas misteriosos, João escreveu epístolas cheias de devoção, amor e ardor. Temos suas epístolas simples, porém sublime, que parecem à primeira vista adequadas às crianças. Entretanto, quando cuidadosamente examinadas, vemos que seu sentido é sublime demais para ser totalmente absorvido pelo mais maduro dos homens. Do mesmo apóstolo com olhos e asas de águia, temos a extraordinária visão do Apocalipse, em que temor, devoção, imaginação encontram escopo para o seu pleno exercício. Sempre haverá, no entanto, um tipo de pessoa que é mais prática do que contemplativa, mais ativa que criativa. Para ela, a sabedoria determinou que houvesse um Tiago, cujo ponto principal é incitar a mente pura dos crentes por meio da lembrança e ajudar a perseverança deles na graça do Espírito Santo. Na passagem citada, temos um caso especial, um apóstata da igreja visível. A expressão "se algum de vós" deve referir-se a um cristão professo. Aquele que errou foi chamado pelo nome de Jesus e durante algum tempo seguiu a verdade. Mas na hora da desgraça foi seduzido por um erro doutrinário e transgrediu as normas da verdade. Ele não caiu meramente em um erro sobre uma questão de menor importância, um detalhe do Evangelho, mas errou em uma doutrina vital, ou seja, apartou-se dos fundamentos da fé. Algumas verdades que devem ser cridas e são essenciais à salvação. Se não forem aceitas de coração, a alma está arruinada. Aquele homem tinha sido um ortodoxo professo, entretanto, desviou-se da verdade em um ponto essencial. Naquela época, os santos não diziam: temos de ser tolerante com esse irmão e deixá-lo com o próprio ponto de vista. Ele vê a verdade de uma maneira diferente da nossa e tem um modo peculiar de explicá-la, mas sua opinião é tão boa quanto a nossa. Não devemos dizer a ele que está em erro. Essa é a maneira moderna de brincar com a verdade divina e fazer de todas as coisas ao redor se tornem agradáveis. E assim o evangelho é corrompido e vai sendo propagado outro evangelho. Eu gostaria de perguntar aos líderes liberais da igreja moderna se existe alguma doutrina pela qual valeria a pena um homem ir para a fogueira ou ser lançado na prisão. Não acredito que eles poderiam me dar uma resposta, pois se a sua liberdade dentro do arianismo estivesse correta, os mártires foram tolos de primeira magnitude. Pelo que vejo dos seus escritos e ensinamentos, parece-me que os pensadores modernos tratam todo o aspecto da verdade revelada com total indiferença. Embora talvez lamente que espíritos mais rebeldes vão longe demais no livre pensamento e preferissem que eles fossem mais moderados, de modo geral sua liberalidade é tão grande que eles não têm certeza de coisa alguma para serem capazes de dizer que o oposto é um erro fatal.
Para eles, preto e branco são termos que podem ser aplicados à mesma cor, dependendo do ponto de vista de quem olha. Sim e não são igualmente verdadeiros na opinião deles. Sua teologia é tão mutante quanto areias de Greendive. E eles consideram toda firmeza como intolerância. Erros e verdades são igualmente compreensíveis dentro do ciclo de sua tolerância. Não era dessa maneira que os apóstolos viam o erro. Eles não aconselhavam que tivessem tolerância e bom coração para com a falsidade, nem desconsideravam o que defendiam o erro como um profundo pensador cujas opiniões eram revigorantes e originais. Muito menos diziam disparates perversos sobre a probabilidade de terem mais fé na dúvida sincera do que na metade dos credos. Eles não acreditavam na justificação pela dúvida. Como os nossos neologistas, eles concordavam sobre a necessidade de conversão do irmão que erra. Eles a tratavam como uma pessoa que precisava de conversão e viam como alguém que, se não convertesse, sofreria a morte da alma e seria coberto com uma multidão de pecados. Eles não eram pessoas desocupadas, como nossos amigos cultos da escola do pensamento moderno, que aprenderam finalmente que a divindade de Cristo pode ser negada, a obra do Espírito Santo ignorada e a inspiração das Escrituras rejeitada, a inspiração desacreditada e a regeneração dispensada. E ainda o homem que faz tudo isso pode ser tão bom cristão quanto é crente mais devoto? Ó Deus, liberta-nos da infidelidade enganosa. Embora cause dano àqueles que erram e frequentemente o impeça de ser restaurado, prejudica ainda mais o coração, pois nos ensina que a verdade não é importante e a falsidade é insignificante, destruindo assim a nossa submissão ao Deus da verdade e nos transformando em traidores, em vez de leais súditos dos reis. Para que aquele homem, tendo se desviado da verdade, seguir a consequência lógica natural do erro doutrinário e se desviou na vida também, pois o versículo 20, que é claro, deve ser lido junto com o 19, fala em fazer o pecador retornar do erro do seu caminho. Optou pelo caminho errado, após optar pelo pensamento errado. Não é possível desviar-se da verdade sem, em pouco tempo, de alguma forma, desviar-se da justiça. Aquele homem passou a agir errado, porque se desviou da crença certa. Suponha que um homem passa a crer em uma doutrina que leve a ter uma opinião menos elevada a respeito de Cristo. Em pouco tempo, ele terá menos fé em Cristo e se tornará menos obediente a Ele. Assim cairá na justiça própria ou na licenciosidade. Se ele começar a achar que o castigo do pecado não é muito grande, é natural que cometa pecados com menor remorso e transgrida todas as restrições. Se ele negar a necessidade de expiação, o resultado será o mesmo. Todo erro tem consequência. Seria absurdo imaginarmos que a santidade possa ser produzida tanto pela doutrina errônea quanto pela verdadeira. Por acaso colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos cardos? Os fatos provam o inverso. Quanto a verdade é dominante, a moralidade e a santidade são abundantes, mas, quando o erro domina, a vida piedosa se retira envergonhada. O alvo da igreja para aquele pecador era a sua conversão, fazê-lo retornar, trazê-lo de volta ao pensamento e às ações corretas. Que tristeza! Temos que muitos não vejam os apóstatas dessa maneira, nem o consideram como passíveis de conversão. Conheci uma pessoa que errou e que foi perseguida como se fosse um lobo. Ele estava errado até certo ponto, mas aquele erro se agravou e se prolongou, até que o homem assumiu uma atitude desafiadora. A falta foi aumentando e transformada em algo 2 vezes maior pelos ataques ferozes de que ele foi alvo. Sua masculinidade saiu em defesa do erro por causa da maneira violenta com que foi tratado. Aquele homem foi compelido, pecaminosamente, admito, a adotar uma atitude extrema, porque não conseguiu tolerar que o acusassem publicamente
em vez de procurar arrazoar com ele. Quando um homem comete um erro na vida, geralmente acontece que sua falta é anunciada a todo mundo, comentado de boca em boca e aumentada até que aquele que errou se sente desagradado. Perde o amor próprio e comete pecados ainda mais terríveis. O objetivo de alguns crentes parece ser a amputação do membro em vez da cura. A justiça reinou em vez da misericórdia. Fora com ele, ele está sujo demais para ser lavado, doente demais para ser curado. Esse procedimento não está de acordo com a mente de Cristo, nem com o modelo das igrejas apostólicas. Nos dias de Tiago, se alguém se desviasse da verdade e da santidade, havia irmãos que buscavam sua restauração, e cuja alegria era salvar uma alma da morte e cobrir uma multidão de pecados. Há algo muito significativo nessa expressão. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade. Tiago 5,19. Esse versículo assemelha-se a outro. E cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Gálatas 6, verso 1. Que também é similar à exortação. Assim aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Quem errou foi um de vocês, assentava-se à mesa da comunhão, dava conselhos a vocês e foi enganado e, por meio da perspicácia de Satanás, foi seduzido. Entretanto, não o julgue severamente e, acima de tudo, não deixe que ele pereça sem clemência. Se algum dia ele foi salvo, ele é seu irmão, e é seu dever trazer de volta o pródigo e fazer com que o coração do pai se alegre. Apesar de todos os seus erros, ele é um filho de Deus. Vá atrás dele e não descanse até trazê-lo de volta para casa. E se ele não for um filho de Deus, se a conversão que ele professou foi um erro ou um fingimento, se ele apenas confessou, mas nunca teve a santidade vital, mesmo assim, persiga-o com um amor que importuna, um amor que lembra como será terrível seu julgamento por ter sido a ousadia de portar-se com hipocrisia e profanar as coisas santas com mãos impuras. Chore por ele, principalmente se o considerar um obstinável impostor, pois então haverá 7 vezes mais motivos para o choro. Se não conseguir resistir à ideia de que ele nunca foi sincero, mas se infiltrou na igreja sob a capa de uma falsa profissão de fé, digo, entristeça-se ainda mais por ele, porque sua ruína será ainda mais terrível. E lembre-se das palavras: se algum de vós desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, alguém quem? Um ministro? Não, um dos irmãos? Se o ministro for o meio usado para a restauração do apóstata, ele será um homem feliz e terá feito uma boa obra. Mas nada é dito aqui concernente aos pregadores ou pastores, nem mesmo a alusão é feita. É deixado em aberto para qualquer membro da igreja, e a inferência que se pode fazer, creio eu, é esta: todo membro de igreja que vi seu irmão desviando-se da verdade ou errando na prática deve se dispor no poder do Espírito Santo e converter esse pecador especial e tirá-lo do erro do seu caminho. Certamente você deve cuidar dos que não são da fé, porém jamais negligencie seus irmãos. É dever de cada membro do corpo de Cristo, e não só um determinado oficial eleito pelo voto da igreja, buscar o bem de todos os membros do corpo. Há certos casos em que esse dever ainda é imperativo. Por exemplo, no caso de um jovem crente que se desviou, seus pais, se forem crentes, têm 7 vezes mais obrigação de buscar a conversão do filho apóstata. No caso de um marido, ninguém ganhará mais com a restauração do que sua esposa. E a mesma norma se aplica à esposa. Da mesma forma, no caso de uma amizade, aquele que for mais próximo do apóstata, acima de todos, deveria pastorear o pródigo com zelo cordial. Você deve agir dessa maneira com todos os cristãos, mas principalmente com aqueles sobre os quais exerce influência. Adquira por intimidade, relacionamento ou por outro meio qualquer, suplico que cuidem uns dos outros no Senhor. E quando virem o irmão cair em alguma falta, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade.
É seu dever não negligenciar esta ordem. Devemos nos alegrar por saber que a tentativa de converter um homem que se desviou da verdade é um esforço em que podemos ter esperança. Podemos esperar ter sucesso e, quando o sucesso vier, será motivo de muita alegria. Realmente é uma grande alegria salvar um pecador que anda perdido pelo mundo. Mas a maior das alegrias é encontrar uma ovelha perdida que pertencia ao aprisco e tristemente havia se desviado. É uma grande coisa transformar um pedaço de latão em prata, mas para a mulher pobre foi alegria suficiente encontrar uma moeda de prata, que antes também era prata, e tinha o selo do rei, a moeda que havia sido perdida e fora achada. É uma grande festa trazer um estrangeiro e adotá-lo como um filho, mas o banquete mais festivo e a música mais alta são para os filhos, que sempre foi filho, mas durante um tempo foi um filho pródigo, e depois de ter sido considerado perdido e depois de ter sido considerado morto, foi achado vivo. Por isso digo, repiquem os sinos pela volta do apóstata, repiquem até que o campanário trema e balance. Alegrem-se duplamente por aquele que se desviou e estava prestes a perecer, mas agora foi restaurado. João alegrou-se quando entrou um apóstata mais amargurado. Pedro, que havia negado seu mestre, João animou e consolou e ficou ao lado dele até que o Senhor lhe disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Trazer de volta um apóstata pode não parecer algo tão esplendoroso quanto salvar uma meretriz ou um bêbado, mas aos olhos de Deus esse não é um milagre menor da graça divina, nem um conforto pequeno para quem foi usado como instrumento. Busque então aqueles dentre nós que se desviaram, busque aqueles que permanecem na congregação, mas desgraçam a igreja e estão postos à parte, e com razão, por não tolerarmos sua impureza. Busque-o com orações, com lágrimas e súplicas, para que, porventura, Deus lhe conceda arrependimento, para que possam ser salvos.